Aparecido Tambani, superintendente regional da Polícia Federal em Rondônia. Tem aqui ao meu lado o delegado Celso Mock, delegado-chefe do combate ao crime organizado no estado de Rondônia. E aqui o delegado Dr. Cláudio Nogueira, que está atuando em Brasília, junto ao STJ e ao CNJ, prestando serviço nesse trabalho. Essa operação Pretório, ela vem coroar duas investigações que estão sendo feitas em torno, inicialmente, de uma denúncia de magistrados, de uma denúncia de ameaça contra magistrados e funcionário do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. E também uma outra investigação que apura fraude de pagamento de precatório também, que tramitou na 2ª Vara do Trabalho. Eu não sei se ainda está nessa 2ª vara ou está na outra vara no momento. Esse precatório é famoso, né, porque ele trata daquele precatório que foi feito a ação em 1989, né, que todo mundo conhece, eu acredito que dispensa comentários sobre isso. Hoje foi cumprido 64 mandados de busca e apreensão em todo o Brasil e 2 mandados de prisão. Aqui em Porto Velho foram um total de 50 mandados de buscas e efetuado a prisão de 2 pessoas. Nos estados de São Paulo tivemos 8 mandados de busca, no estado do Amazonas 2, no Mato Grosso do Sul, no estado do Mato Grosso 1, em Paraíba 1 e no Distrito Federal 2, mandados cumpridos. O que buscam esses mandados? Esses mandados foram dirigidos a escritórios de advocacias, escritórios de contabilidade, empresas particulares e pessoas físicas que de alguma forma foram beneficiados no pagamento desse precatório. Estou dizendo que foram beneficiados que receberam, não estou dizendo que são acusados de ter recebido irregularmente. Tá? Só agora a investigação visando buscar, né, com essa coleta de dados, de provas, nós poderemos fazer um juízo mais apurado. Estão envolvidos nessa investigação a Polícia Federal, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, a Justiça Federal de Rondônia, o Ministério Público Federal e o CNJ. Eu vou deixar aberta agora a palavra para as perguntas que esclarecem melhor isso que a gente tinha que falar. De antemão já vou dizendo, todos os 2 casos, 2 inquéritos, 2 investigações tramitam sob segredo de justiça. Então, lamentavelmente, nós não podemos abrir muitas coisas que vocês gostariam de saber. Mas com um pouquinho de esforço e um cunho de repórter que vocês têm, com certeza vão buscar as outras notícias em outros lugares aí, conseguem complementar. Mas daqui da polícia eu não posso abrir. Doutor Tambani, o nome dos 2 presos pode ser divulgado? Pode. Foram presos aqui na manhã de hoje, nessa capital, Elisiane Lissier Ferreira e José Hernandes Veloso Martins. O nome do senhor, do homem que foi preso, por favor? José Hernandes Veloso Martins. Doutor, essa doutora Elisier é advogada, né? Sim. É advogado. E esse José Hernandes aqui? José Hernandes, que consta aqui, ele foi preso sob acusação de falsificação.
E ele também é advogado, doutor? Não, ele não é advogado, pelo que consta, não. Ele É a esposa dele. O senhor falou, então tá dito. Falsificação como, doutor? Você pode explicar como é que funcionava o esquema pra gente, por favor? O que está acontecendo com esse precatório? Né? Existem o precatório que está tramitando, o processo, e alguns advogados ou algum advogado, né, entrou nesse processo com documentos falsos. E a partir daí foi pago indevidamente a cifra que nós temos hoje já contabilizada em torno de 5 milhões. Ele entrou com documento falso? A acusação, sim. Seria uma pessoa, então, que Tá, teria vou deixar o doutor Nogueira. Complementando as informações do Dr. Donizete, na realidade, o casal trabalhava em conjunto, certo? Ele é conhecido estelionatário, não só na região de Rondônia, mas em outros estados. E Elisiane, junto com o seu companheiro, teriam entrado com várias procurações na segunda vara, no processo 2039. Essas procurações são falsas, foram produzidas, fabricadas, as assinaturas todas foram feitas pelo próprio José Hernandes, certo? Em nome de terceiros que seriam beneficiários da ação. Isso foi descoberto e isso, infelizmente, houve o pagamento indevido de 5 milhões de reais só nessa ocasião. Mas apura-se também, além dessa questão, outras formas de pagamento. Apura-se junto ao Conselho Nacional de Justiça e o STJ se os valores pagos efetivamente até o presente momento no processo 2039 são devidos e a forma como eles foram pagos. É bom frisar que, em virtude da operação toda, da investigação, houve afastamento de um desembargador e de um juiz. Houve o bloqueio de aproximadamente 300 milhões de reais que seriam pagos aos reais beneficiários da ação. E outras medidas tiveram que ser adotadas, que estão ainda sob segredo de justiça, para garantir que o pagamento chegue efetivamente a quem mereça, que são os beneficiários, os professores, que são os maiores prejudicados nesse contexto. Porque, infelizmente, chegou a apurar também que os advogados receberam, o sindicato recebeu e os beneficiários, mais uma vez, ficaram prejudicados. Qual foi o sindicato? O Sindicato dos Trabalhadores de Ensino de Rondônia. Sintero. Sintero. Onde é que entra aí, foram feitas buscas e apreensões hoje no escritório do Horácio Muniz e Hélio Vieira? Onde é que eles entram nessa história toda? Bom, eles têm ligações com o sindicato, teriam, de qualquer sorte, participação na petição inicial dessa ação e teriam participação também nos honorários, certo? Juntamente com o advogado Luiz Felipe Belmonte dos Santos, que seria o advogado titular da ação. A polícia fez também no escritório do... Fez também no escritório do Luiz Felipe. Os 100 milhões de reais eram para esse advogado? Em Brasília. Os 100 milhões de reais eram em nome de quem, no caso? Em nome... veja bem, esses são montantes que, reunidos, esse processo 2039 tem sido pago em parcelas e foi acrescido o número de beneficiários ao longo dos anos, uma vez que ele é de 89. E nesse acréscimo de beneficiários, primeiro foram aos professores, depois entraram os técnicos de ensino, enfim, todo o corpo de apoio aos professores, e isso foi crescendo muito os valores a serem pagos. E à medida que foi saindo parcelas de precatório, foram pagos os honorários advocatícios também. Só que esses honorários estão sendo reestudados se foram devidos, uma vez que há ônus de sucumbência, os honorários propriamente ditos, os valores percentuais desses honorários. Isso tudo está sendo discutido, investigado, porque há a possibilidade que
tenha sido pago valores a mais. Esses desembargadores e juízes que foram afastados, quem são, doutor? São o corregedor do tribunal, do VUMAR, e o presidente do processo, que é o juiz Domingos Sábio. Só esclarecendo que esse afastamento se deu já há algum tempo, tá? Por determinação do CNJ. STJ, né? Doutor, perdão. as fraudes que foram documentadas até agora pela Polícia Federal, elas são bem grosseiras, né? A desse processo da Lisier, de 5 milhões. Tem gente lá que a foto da identidade está trocada, as assinaturas não batem, e esses precatórios são liberados pelo cartório lá do TRT. Sim, esse é um outro ponto da investigação que deve ser mantido em sigilo ainda, porque nós temos que descobrir se houve participação efetiva de servidores do TRT. Doutor Cláudio. E tudo indica que sim. Doutor Cláudio, essa questão dos pagamentos da doutora Elisiane, que falsificou esse documento, segundo essas informações, como é que chegou ao conhecimento da Polícia Federal? Não foi a própria vara que denunciou isso, a juíza que estava dirigindo o processo? Ou foi a investigação de vocês? Como é que se descobriu que tinha essa falsificação no processo? Foi a própria vara que A juíza. identificou A própria e juíza. comunicou. Mas investigações estão sendo feitas no sentido de que possa haver serventuários da justiça envolvidos nisso. Os verdadeiros beneficiários dos precatórios chegaram a ter conhecimento de que estavam sendo lesados nesse aspecto? Na realidade, o que aconteceu e que isso veio à tona é que uma parenta de uma servidora do TRT teria reclamado que os valores não teria sido recebido, e quando foi ver, estava constando que havia o pagamento para ela, entendeu? Então eles receberam em nome dos verdadeiros beneficiários. Sim, pessoas, com documentos falsos. Com documentos falsos. Foi entrado Ele foi no processo. levantado, mas infelizmente já havia sido também, pagamento. né? Por ordem do CNJ, a juíza também está sob Eu investigação. não posso tecer mais comentários a respeito, uma vez que ela realmente tomou medidas, pediu quebra de sigilo bancário, fiscal, principalmente da própria advogada. O nome dela, doutor? Sandra o quê? Isabel Carla Piacente. Doutor, bom dia, Romeu Noel, rondoniense. O senhor confirma para mim se houve mandado de busca na OAB seccional Rondônia? Não. O que houve mandados de busca em escritórios de advogados, aqui foram 5 escritórios de advogados, e na residência. E em garagens, veículos também? Também empresa aqui na capital. O senhor pode divulgar o nome dos advogados? Não. Por que essas buscas e apreensões em lojas? Porque, como eu disse, foram feitas buscas em escritório de advocacia, escritório de contabilidade, empresas e pessoas físicas que de alguma forma foram beneficiados no pagamento desse precatório. As pessoas então serão acusadas de quais crimes? O casal preso, eles são acusados de quais crimes? Bom, falsificação, estelionato, a princípio são esses crimes, né? Dentro da desses investigação, existe algum serventuário, alguém da justiça sob proteção, a testemunha ainda existe? Não, ela já saiu. Teve sob proteção. E um caso que é citado no depoimento de uma senhora que ela disse que viu um advogado entregando uma caixa de dinheiro para um juiz, isso está sendo investigado. Né? Isso aí Com pode estar, certeza que sim. se tiver nos autos, sim. Senhores, quem? O senhor já falou sobre os recursos que foram desviados. Então, Veja bem, existe uma outra ponta da investigação em que apura-se dos desvios de valores desse precatório que possa estar sendo lavado esse dinheiro de alguma forma. E houve buscas em outros estados com esse objetivo, de buscar a outra ponta da investigação, que é a lavagem do dinheiro desviado do... Na verdade, lavagem de outros estados. O processo na realidade ele está suspenso por ordem do CNJ e STJ e ele vai ser objeto de um esquadrinhamento por esses órgãos, visando exatamente identificar a quantidade de valores que possam ter sido desviados, pagos fraudulentamente no curso do processo.
Qual é a ligação dessas pessoas aqui com esses outros envolvidos em outros estados? O que tem lá nos outros estados? Começava aqui... Isso não pode Só a ser investigação que falado vai fechar isso aí. Na verdade, hoje é considerado o maior precatório do Brasil. Me parece que o valor gira em torno de 3 bilhões, o valor do movimento todo, não é o valor de o valor do movimento. O valor global desse precatório Houve estima-se busca que em com o 3 órgão do bilhões. TRT? Houve busca com o órgão do TRT? Houve busca dentro do TRT, no gabinete de um magistrado, Todo o precatório. também no Fórum da Justiça do Trabalho, no gabinete de um magistrado, na residência de 2 magistrados e de 2 servidores do TRT, e também na sede do Sinterno, e na residência de diretores. Respondi mais do que você perguntou, sabia que eu podia fazer isso? Deixa eu fazer novamente, porque eu não notei. O que é, amigo? Foi no TRT, no fórum. No TRT, no Fórum da Justiça do Trabalho, na residência de 2 magistrados e de 2 servidores do TRT, e também no sindicato, lá no Sinterno. Doutor, só para confirmar, o doutor Hélio Vieira e o doutor Honesto Luiz estão nesse mesmo processo? Sim. Eles foram, como o doutor já falou no início, eles peticionaram, atuaram no processo. Estão atuando, ou se estão atuando até hoje, ninguém sabe, eu não sei te dizer, mas eles atuaram e pode ser que esteja atuando, dependendo dos interesses dos clientes deles. O fato do doutor Hélio presidir a OAB de Rondônia implica, através do Ministério Público, algum pedido de afastamento dentro da função? Nada a dizer. É medida privativa, se for o caso do próprio MP. Pela polícia não foi pedido nada nesse sentido. Outras pessoas podem ser presas? No decorrer da investigação é possível. Doutor, chegou a ser encontrado algum valor em dinheiro? O trabalho de vocês consistiu nisso também, em buscar, além de documentos, dinheiro, outro tipo de material para ser juntado no Até o processo? presente momento não chegou, não chegou a apreensão de dinheiro. O que nós buscávamos é materialidade ao documental, tá, em cima de Computadores chegou a ser apreendido, HD, alguma coisa assim nesse sentido? Sim. Alguns sim. Que a gente achava relevante que se fosse. Felizes. Doutor, só para confirmar, quantas pessoas foram e quem? Já. Não entendi. As pessoas que foram presas. Duas pessoas. Desse total, só para fechar, foi dito na nota, nós tivemos aqui no estado, hoje, 200 policiais, né, de 5 estados da federação apoiando a Polícia Federal de Rondônia. Doutor, houve a quebra do sigilo bancário das pessoas que estão sendo investigadas. Nessa quebra de sigilo, houve assim algum valor que não pudesse estar? Eu não posso dizer porque está sob segredo de justiça, é uma coisa que está dentro da investigação, tá certo? Eu estou dando a nossa entrevista sobre a nossa operação hoje aqui, tá, querido? Sobre a investigação eu não posso dar informação e também não tenho, porque está lá no outro órgão. Obrigado. Os 5 milhões de reais já foram pagos, entendeu? Foram pagos. Podem ser recuperados? Como é que está essa responsabilidade? Eu acredito que sim. Né? Tem que identificar agora as pessoas que realmente foram beneficiadas indevidamente desse dinheiro, e aí a justiça agora vai buscar rever esse dinheiro.